Anteriormente, em Pioneiros do Velho Oeste. Valentes pioneiros, como Daniel Boone, abrem caminho natureza adentro e rumam para o oeste para realizar um sonho. Eles lutaram para forjar uma nova nação, os Estados Unidos da América. Agora, o jovem país deve lutar com todas suas forças para sobreviver. A Revolução Americana terminou há 9 anos. Mas a fronteira continua uma zona de guerra. Como outros líderes nativo-americanos, Tecumseh, o chefe de guerra Shawnee, tem visto milhares de pioneiros invadirem suas terras. E agora, ele vai revidar. Os americanos continuaram a expandir suas fronteiras, fazendo pressão para que os indígenas se mudassem e saíssem do caminho. Os homens da fronteira vagavam por essas áreas, tentando ganhar seu sustento, enriquecer, tomando terras, e os indígenas fizeram o que qualquer pessoa faria para defender sua terra natal e sua vida. Os Shawnee são uma das mais de 20 tribos do território de Ohio. Parte da área cedida pelos britânicos no Tratado de Paris, que encerrou a Revolução Americana. Mas é uma terra que os nativo-americanos reivindicam há gerações. O ponto principal do Tratado de Paris é que os britânicos precisavam sair do meio oeste e entregar esse território enorme para os americanos. Mas é claro, você ainda tem as tribos nativo-americanas que não fizeram parte do tratado e que não iam simplesmente aceitar todos os americanos invadindo os Montes Apalaches. Tecumseh passou toda a sua vida lutando contra a expansão americana. Ele foi criado por um lendário guerreiro Shawnee, chefe Blackfish, que morreu lutando como aliado dos britânicos durante a Revolução. A infância de Tecumseh foi muito traumática.
Nos ataques dos brancos, ele perdeu seu pai e seu irmão pequeno e era muito novo. Ele estava sempre em movimento para tentar escapar de ataques. Aos 10 anos, ele foi aceito na família de Blackfish e tratado como um filho adotivo. E depois, a perda de Blackfish foi a perda de mais uma figura paterna e de mais um herói. Determinado a expulsar os colonos para fora de Ohio, Tecumseh se uniu a guerreiros de uma dezena de tribos, fazendo ataques de guerrilha ao longo da fronteira. Ao longo do ano seguinte, 2.500 americanos foram mortos. Em apenas um ataque, guerreiros nativo-americanos acabaram com 1.000 milicianos da região. Os povos nativos veem os Estados Unidos como fracos militarmente. Na cabeça dos nativo-americanos, eles poderiam derrotar os americanos e reassumir o controle de Ohio. Em 1793, o fluxo de colonos é paralisado, gerando uma crise na capital da nação. O presidente George Washington está no início de seu segundo mandato e o governo deve mais de 75 milhões de dólares à França, Espanha e Holanda, as nações que ajudaram a financiar a guerra revolucionária. O plano de Washington para pagar a dívida depende da venda de terras na fronteira para os colonos. Cada acre custa $1 e o governo tem 160 milhões de acres para vender. A única esperança para se livrar dessas dívidas enormes é vender essas terras no oeste. Mas os povos nativo-americanos de lá não estão dispostos a aceitar esses americanos invadindo os Apalaches e eles atacam. E isso começa a inibir a venda de todas essas terras com que o governo federal está contando para equilibrar suas contas. 4 anos antes, Washington organizou o primeiro exército profissional da nação. Agora ele envia mais de 2.000 tropas para o território de Ohio, para esmagar a resistência nativa-americana e reabrir a fronteira para a venda de terras. Washington reconhece que esse massacre precisa parar. Isso leva Washington a enviar tropas para criar uma barreira de proteção para os colonos americanos na região e, de certo modo, para encorajar as pessoas a continuarem a se mudar para a fronteira, que todos naquele momento viam como sendo o futuro dos Estados Unidos. Entre os oficiais do exército está um homem que um dia irá se tornar presidente. William Henry Harrison. William Henry Harrison era um homem muito ambicioso. E ele viu o Oeste como um ponto de apoio para alcançar a liderança e a fama nacionais. Um dos oficiais de Harrison é um jovem tenente, que daqui a apenas 12 anos vai ajudar a liderar uma das maiores expedições da história dos Estados Unidos. Seu nome é William Clark. Seu irmão lutou junto de Daniel Boone na Revolução, e agora ele está determinado a conquistar sua própria fama. William Clark era o irmão mais novo de um homem muito famoso, George Rogers Clark. George Rogers Clark teve um papel muito importante na vitória da Revolução Americana no Oeste. Por toda sua vida, William tinha se comparado ao seu irmão mais velho e mais famoso. Ele queria provar o seu próprio valor. A missão do exército é clara: erradicar a ameaça nativo-americana. Mas a força de resistência agora conta com 1.500 guerreiros de dezenas de tribos. Entre elas, os Shawnee de Tecumseh.
e eles têm seguido o exército em segredo por todo o Ohio. Vem, Nuki! Recuar! Na fronteira noroeste do atual estado de Ohio, William Henry Harrison e a brigada do exército americano enviada por George Washington para proteger a fronteira estão sendo atacados por guerreiros nativos, entre os quais está Tecumseh. Recuar! Vamos! O tenente William Clark reagrupa seus homens para um contra-ataque. Afixar baionetas. Ao meu comando. Esta é a maior força militar americana que os nativo-americanos como Tecumseh já enfrentaram em batalha. Ela se torna um banho de sangue. Passa aqui! Já atacou! Derrotados e em menor número, os nativo-americanos recuam. A batalha foi uma espécie de ponto de virada. Os nativos tinham uma certa esperança até então. Eles achavam que estavam em uma posição de poder em relação aos Estados Unidos. E nessa batalha perceberam que não era assim. O conflito será conhecido como a Batalha de Fallen Timbers e irá mudar o equilíbrio de poder na fronteira. Um ano depois, no Forte Greenville, no oeste de Ohio, Harrison triunfante finaliza um tratado de paz com os líderes nativo-americanos. Convencidas de que não poderão derrotar o poderoso exército dos Estados Unidos, mais de uma dezena de tribos entregam suas terras no território de Ohio, liberando 65 mil quilômetros quadrados para a colonização pacífica. Mas algumas tribos se recusam a aceitar a derrota.
Tecumseh não assinou o Tratado de Granville porque essa era sua terra natal, na qual seu povo havia sempre habitado, pelo qual seu pai havia dado a vida e seu irmão mais velho também. Se ele fosse assinar alguma coisa, iria assinar com seu próprio sangue. Tecumseh se retira para além do rio Ohio para planejar seu próximo movimento. Ao longo da próxima década, 42 mil pioneiros tiram vantagem da paz recém-conquistada para entrar nos atuais estados de Ohio e Indiana e conquistar uma vida nova na fronteira. As pessoas que iam para a fronteira eram pessoas que buscavam uma vida nova, que queriam ganhar dinheiro, que queriam ter terras novas. Uma coisa que caracteriza este país é que nós gostamos da ideia de criarmos nosso próprio destino. E a fronteira era isso para muitos americanos. Com a fronteira aparentemente em paz, muitos americanos se sentem confiantes. Mas em Washington, o recém-eleito presidente Thomas Jefferson não está convencido. Ele vê uma jovem nação cercada por poderosos impérios, sedentos por terras. A França ao sul, a Espanha ao sudoeste e a maior ameaça de todas, a Grã-Bretanha ao norte. Quando os britânicos reconheceram a independência americana, eles fizeram isso com a ideia de que eles ainda iriam manter uma influência e de que iam manter seus interesses na parte oriental da América do Norte, e temiam muito a possível ascensão americana. Jefferson acredita que só há um jeito de proteger os Estados Unidos: a expansão. Jefferson tem uma visão para o futuro da América. E a sua ideia é de que, para que os Estados Unidos consigam ser um país livre e independente, ele precisa ser um país de proprietários de terras livres. E para isso acontecer, ele tem que se expandir. Quando Jefferson olhava para o oeste, ele via espaços vazios. Ele via uma folha em branco. E ele não queria compartilhar a América com as potências do velho mundo, como a França, a Espanha e a Inglaterra. Na prática, ele queria abrir caminho para o controle estadunidense sobre todo o continente americano entre o Atlântico e o Pacífico. Para concretizar sua visão, Jefferson assume um grande risco. Na primavera de 1803, ele faz uma negociação secreta com Napoleão para comprar o porto francês de Nova Orleans. Jefferson entendia que quem quer que controlasse Nova Orleans controlaria o Vale do Mississippi. Para sua surpresa, o governo francês disse: por que não compra o resto da Louisiana? Jefferson não tinha planos de comprar a Louisiana. Napoleão basicamente a entregou de brinde a ele. Conhecida como a compra da Louisiana, esta vasta extensão de terras custou 50 milhões de dólares. 250 milhões em valores de hoje. Esse território se estende do Mississippi até as Montanhas Rochosas e do Golfo do México até o Canadá, dobrando o tamanho dos Estados Unidos do dia para a noite. A compra da Louisiana foi o maior negócio imobiliário da história do planeta, não só da história americana. E Thomas Jefferson teve a ousadia de agir rápido e fechar esse negócio. Mas nem todos veem o valor da compra de Louisiana. Os inimigos de Jefferson diziam: o presidente está comprando terras de que não precisamos com dinheiro que não temos. Mas Jefferson percebeu duas coisas: que era um ótimo negócio e que talvez fosse o momento mais importante até então na história do país. O presidente tem um plano para provar que está certo.
ele vai enviar uma expedição para explorar as novas terras. Mas ele não vai parar por aí. Seu objetivo é que a exploração chegue até o Pacífico e reivindique a costa oeste do continente para os Estados Unidos. Foi preciso vir Jefferson, que nunca viajou 80 quilômetros a oeste de onde nasceu, para ter a visão, para fazer essa coisa e criar o que ele chamou de um império para a liberdade. Então essa história é tão importante na história da fundação dos Estados Unidos e de sua grandeza como qualquer outra história. O presidente Thomas Jefferson precisa explorar os mais de 2 milhões de quilômetros quadrados dos territórios recém-comprados e encontrar uma rota comercial até o Oceano Pacífico. Para comandar esta missão, Jefferson se volta para seu assistente mais confiável, um antigo amigo de família chamado Meriwether Lewis. Despache isso agora mesmo. Thomas Jefferson conhecia o pai de Meriwether Lewis e tinha conhecido Meriwether Lewis desde que ele era criança. Ele trabalhou como secretário privativo do presidente Jefferson por 2 anos. Thomas Jefferson sabia que Meriwether Lewis era um homem muito inteligente. E ele sabia que Meriwether iria entender quais eram seus objetivos com uma missão. E ele certamente esperava que ele os alcançasse. Para Lewis, esta é a oportunidade de toda uma vida. Conquistada apesar de seu passado tortuoso. Quando servia no exército, uma série de brigas de bar levaram o jovem Lewis para a corte marcial. E ser transferido para um posto remoto no território de Ohio. Seu comandante era William Clark, um herói da Batalha de Fallen Timbers e um homem que irá mudar o rumo de sua vida. Não irei tolerar brigas entre os homens sob o meu comando. Fui claro? Sim, senhor. Dispensado. O pai de Lewis morreu quando ele era apenas um garoto. É possível imaginar que ele estivesse buscando por alguém que fosse uma figura paterna ou uma figura que desse estabilidade à sua vida. E eu acho que Clark reconheceu imediatamente que Lewis era extremamente inteligente, mas também que ele era perturbado de uma certa forma. Sob Clark, Lewis aprende a ter foco e disciplina e sobe nas fileiras do exército. Em 1800, ele é promovido a capitão. O Clark tinha um efeito estabilizador enorme em Meriwether Lewis. E a partir desse momento, eles criam uma amizade muito forte. Clark sempre foi o irmão mais velho, que fazia o que podia para acalmar seu amigo impossível e mantê-lo na missão. Em 1801, Lewis é chamado para a Casa Branca. Agora, 2 anos depois, ele se prepara para a expedição mais ambiciosa da história da jovem nação: explorar os recém-adquiridos territórios da Louisiana. O Missouri talvez possa nos levar até a costa oeste. Veja. Lewis passa quase 1 ano aprendendo tudo o que pode sobre a fronteira. Jefferson tem uma das melhores bibliotecas do mundo e ele dá a Lewis um curso rápido de geografia e ciência. Jefferson o ajudou a aprender sobre latitude e longitude. Lewis trabalhou junto do mais famoso botânico da América. Ele também aprendeu um pouco sobre medicina e assim, dentro de alguns meses, Lewis aprendeu um pouco sobre todas as áreas do saber que um explorador precisa conhecer. Mas, apesar de suas preparações, nem Lewis nem Jefferson podem prever o que a expedição irá enfrentar.
Na área central do continente, os mapas eram totalmente em branco. Eles não sabiam o que os aguardava. Nenhum americano e nenhum europeu tinha atravessado aquela parte do continente. E o Jefferson até achava que havia dinossauros lá. Em maio de 1804, Lewis chega no Missouri, o ponto de partida para sua expedição, e se reúne com o mentor que ele escolheu pessoalmente para a missão. Capitão Lewis. Capitão Clark. É um prazer revê-lo. William Clark reconhecia que Lewis era um gênio. Ele foi convidado quase que no último minuto para se juntar a Lewis e ficou feliz em aceitar. Ele queria ser parte dessa grande e heróica travessia do continente. Cuidado, rapazes. Com as duas mãos, cuidado. Agora sim. Pronto. Lewis e Clark tinham talentos e habilidades que eram complementares. Muito bem. Isso. Não poderia haver uma dupla melhor e em uma posição melhor para liderar a América por aquela região. Lewis e Clark vão comandar 45 homens em direção ao oeste, para além das fronteiras das civilizações conhecidas. Eles esperam que o rio Missouri os leve diretamente até o Oceano Pacífico, mas esta é uma região não mapeada e selvagem. O mapa que Lewis e Clark levavam ia só até St. Louis e depois era nada, 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 nada. Cuidado para isto não molhar. Sem saber quais perigos os aguardavam, a expedição reúne o maior arsenal que a fronteira jamais viu. Cuidado para isto não molhar. Ela era a expedição planejada, mais genial que já tinha sido executada por alguém. Eles tinham armas, pólvora, balas, chumbo e estavam levando remédios. A melhor estimativa é de que eles partiram com cerca de 27 mil quilos de equipamentos. Em 21 de maio de 1804, Lewis e Clark começam sua jornada para o oeste. Quer dizer, tentar atravessar nosso continente até o outro lado e chegar até o Oceano Pacífico talvez seja parecido com o que Neil e Buzz fizeram na expedição da Apollo 11, quando foram explorar a superfície da Lua. Lewis e Clark não fazem ideia do que vão encontrar, nem se vão voltar com vida. O presidente Thomas Jefferson enviou Lewis e Clark em uma missão para explorar o território da Louisiana e para achar uma rota até o Oceano Pacífico. Se eles tiverem sucesso, isso vai abrir novas e vastas áreas para o comércio e para os colonos americanos e justificar a ação mais ousada da carreira de Jefferson. Bom, para Thomas Jefferson, ele sabia que havia algo ali em nossa grande terra, mas ele não sabia o que era. Foi uma aposta enviar Lewis e Clark. Seu plano é usar o rio Missouri como uma estrada, seguindo o máximo possível no sentido oeste. Em seus maiores sonhos, Jefferson parece imaginar algo como um sistema de transporte interestadual de rios, em que não há barreiras e que, de certo modo, você trilha seu caminho através do continente com muita facilidade. Isso era pouco realista. No início do inverno de 1804, Lewis e Clark estão parados no atual estado da Dakota do Norte. Eles cobriram menos de 1.600 quilômetros desde que saíram de St. Louis. Eles constroem um abrigo chamado Fort Maiden. Ele atrai alguns comerciantes e caçadores de peles que estão rumando para o oeste. Enquanto estavam em Fort Maiden, também havia comerciantes britânicos e franceses que estavam vivendo entre os Maiden. E eles perguntavam para todos os que encontravam o que eles poderiam encontrar.
Eles logo descobrem que continuar a viagem por água será impossível e que eles terão que continuar por terra. Então, em novembro, eles conhecem um caçador franco-canadense e sua esposa, uma Shoshone de 17 anos, chamada Sacagawea. Sacagawea foi extremamente importante para a expedição de Lewis e Clark. Ela podia agir como embaixadora deles, como alguém que podia falar com os indígenas da região e explicar o que Lewis e Clark estavam fazendo ali. E ter uma mulher, ainda mais uma mulher com um bebê em seu grupo, era um sinal universal de que você vinha em paz. Com novos planos traçados, Lewis e Clark passam um inverno na Dakota do Norte. A mais de 1.500 quilômetros de distância, milhares de colonos continuam a se mudar para terras nativo-americanas. Com eles, também chega uma doença letal: a varíola. E ela atinge a tribo Shawnee de Tecumseh com tudo. As epidemias de varíola foram um golpe terrível para os Shawnee e seus vizinhos. Eles causaram incontáveis mortes em um povo que já estava desestabilizado por diversos outros fatores. Tecumseh tinha fugido para o atual estado do Indiana após ser derrotado pelo exército americano na Batalha de Fallen Timbers, na esperança de pensar em uma nova estratégia para resistir à expansão americana para o oeste. Mas esta crise inesperada desorienta seus planos. Na primavera de 1805, Lewis e Clark seguem Sacagawea, sua nova guia, mata adentro. Eles estão tentando encontrar uma rota territorial até o Pacífico. Se tiverem sucesso, eles vão abrir o oeste para o sonho de Jefferson e para o pior temor de Tecumseh: mais colonos. Eles avançam para além de qualquer mapa conhecido, criando novos mapas enquanto avançam. Eles também identificam mais de 300 variedades novas de plantas e animais, mudando completamente o que se sabe sobre a flora e a fauna da América do Norte. Era parte do plano de Jefferson que esta fosse uma expedição científica. Jefferson sempre havia tido curiosidade sobre a fronteira. Ele era curioso sobre muitas coisas, inclusive a flora e a fauna da fronteira, que ele nunca havia visto. Lewis e Clark passaram literalmente centenas de horas registrando dados e fazendo diversas observações. Latitude, longitude, descrições de animais, descrições de plantas, amostras minerais. Lewis descobriu 122 animais: o carneiro selvagem, o urso pardo, o antilocapra. Clark estava trabalhando com navegação estimada e ele produzia um mapa surpreendentemente preciso do oeste americano. Essa foi uma expedição de exploração extremamente rica. Mas é uma jornada cheia de perigos. Se você quer ter uma noção do quão misteriosas as terras do oeste eram para a expedição de Lewis e Clark, basta considerar que eles achavam que havia uma chance bem real de que encontrariam mamutos lanosos no caminho. Tudo lá era tão estranho para eles como seria para um de nós se fôssemos pisar no planeta Marte. Quando Lewis partiu em 7 de abril de 1805, eles estavam entrando em um território extremamente perigoso. Seria uma longa jornada e talvez fatal. E eles estavam sozinhos, muito vulneráveis e no meio da natureza.
Nas profundezas da natureza inexplorada da América, além das fronteiras dos mapas conhecidos, Lewis e Clark são emboscados por uma tribo desconhecida. Eles estão em desvantagem numérica e não têm outra escolha além de confiar em sua guia de 17 anos, Sacagawea. Unowu, Sogopa. Numerei hakai umadoe. Este foi, sem dúvida, o momento mais tenso de toda essa expedição. Lewis e Clark só falavam inglês. E era ela que estava conversando com os indígenas. Eles estavam com medo. Talvez ela estivesse levando-os para uma emboscada ou até algo pior. Mama do day. Mama, eh? Do na. Sacagawea. Por uma grande coincidência, o líder tribal é o irmão perdido de Sacagawea. Ela nasceu com os Shoshone na fronteira de Montana com Idaho. Com cerca de 11 anos de idade, ela foi capturada para uma incursão militar dos Hidatsa. Ficou desaparecida por muitos anos. E eles achavam que ela nunca mais voltaria. E, de repente, ela reaparece no meio desses estrangeiros brancos. E ela olhou para aquele homem e o reconheceu como seu irmão. Foi quase como um milagre Shoshone. Lewis e Clark são bem recebidos pelos Shoshone e Sacagawea ajuda em negociações comerciais. Agora que a expedição precisa seguir por terra, eles precisam de cavalos. A coisa mais importante que ela fez por aquela expedição foi ajudar a consolidar aquela relação. Porque então os Shoshones venderam a Lewis e Clark 28 cavalos. Naquele momento, Lewis e Clark propuseram deixá-la para trás junto de seu próprio povo, o Shoshone. Mas ela escolheu seguir com eles. Acho que ela sentiu que tinha virado parte de algo muito maior do que ela poderia ter imaginado para sua vida. Lewis e Clark seguem para o oeste, determinados a cumprir a missão de Jefferson de chegar até o Pacífico. Ao leste dali, no território de Indiana, a epidemia de varíola continua a devastar os nativos, matando milhares de Shawnee. Quer dizer, o que acontece com uma cultura? O que acontece com uma sociedade quando 80% das pessoas morrem? Isso era um desastre para os Shawnees e eles ficaram muito enfraquecidos. Havia confusão, havia desespero, e isso gerou um tipo de mania religiosa. Uma busca para saber por que esse povo estava sendo punido desse jeito. Uma possível saída surge de uma fonte inesperada. O irmão de Tecumseh, Tenskwatawa. Mija Sane. Pita aqui. Se fema aqui. O irmão mais novo de Tecumseh era a vergonha da família. Era atrapalhado, não era conhecido por sua coragem em batalha. Ele era um alcoólatra. E foi então que sua vida mudou. Mata. Viaje. Kita pana pues. Tawana. Olá, niha. Sikuna. Ele teve um tipo de visão espiritual
E ele acreditava que ele era a encarnação da mensagem que salvaria o povo Shawnee. Tenskwatawa afirma que sua visão revela o passado e o futuro da tribo, mostrando que a salvação depende de rejeitar as influências modernas e de retomar as antigas tradições. Conforme mais pessoas ficam sabendo sobre sua visão, nativo-americanos de diversas tribos, muitas delas inimigas, vêm ouvi-lo. Tecumseh vê uma oportunidade estratégica nessas reuniões inéditas. Tetelemi, wata, hotrapelo, rahi, kinoe, hochi, we, lacona, hasi, sikele, melaqua, melacohi, natran. O líder Shawnee Tecumseh reconheceu que, se ele queria que os nativos sobrevivessem às incursões dos brancos, precisariam se unir. Tecumseh sabia que ele não conseguiria liderar seu povo com apenas uma nação indígena. Ele teria que reunir uma nação indígena mais ampla. É uma estratégia inspirada pelo exemplo dos próprios Estados Unidos. O Tecumseh viu as diversas colônias se unificando após a Revolução Americana, formando os Estados Unidos, e viu que isso estava funcionando. E ele pensou, por que não criar uma nação indígena unificada? Por que não unir nossos povos? Seu objetivo era estabelecer uma nação pan-indígena soberana ao lado dos Estados Unidos, indo dos Apalaches até ao rio Mississippi. Nunca antes tinha alguém tentado reunir as diversas nações indígenas de um modo que pudesse efetivamente barrar as cessões de terras para os Estados Unidos. Tecumseh estava na linha de frente deste tipo de movimentação. E isso mudaria os nativos americanos para sempre. Para conseguir isso, Tecumseh inicia uma missão diplomática, viajando por toda a fronteira e recrutando um exército. Tecumseh basicamente fez uma turnê. Ele saiu para pessoalmente conversar sobre como poderiam defender suas terras, seu modo de vida e suas identidades. Ele era um orador talentoso. Ele conquistou os corações e as mentes. Conforme sua influência cresce, muitos ficam sabendo sobre a campanha de Tecumseh, criando cada vez mais preocupações nas colônias da fronteira. O conceito de uma aliança pan-indígena provocou terror no governo e na população americana. Temos que lembrar que a Revolução Americana deu certo porque havia diversas colônias que se reuniram e trabalharam como um coletivo. Teoricamente, se Tecumseh conseguisse unificar as tribos do meio oeste desde o delta do Mississippi até a área de Minnesota, talvez eles pudessem derrotar os Estados Unidos. Com o futuro da fronteira em jogo, a Aliança Pan-Indígena de Tecumseh se prepara para a guerra. Lewis e Clark passaram um ano para cruzar 1.600 quilômetros de natureza não mapeada, em busca de uma rota por terra até o Pacífico. E para expandir a nação americana. Agora eles terão de encarar um temível obstáculo. As Montanhas Rochosas. Elas se elevam a mais de 4.000 metros de altura e se estendem por quase 5.000 quilômetros ao longo do continente. E o inverno está se aproximando. Lewis e Clark nunca viram nada como as Montanhas Rochosas. Sua ideia de montanhas eram os Apalaches.
Então eles nem conseguiam começar a entender o que iam encarar. Não só as montanhas eram muito mais altas, mas Lewis conta que as montanhas do oeste estavam cobertas com uma neve quase permanente. E era impossível ver do começo onde elas acabavam. Quando Meriwether Lewis vê de 95 a 110 quilômetros de cumes cobertos por neve, deve ter se sentido desanimado. Deve ter pensado que a expedição tinha acabado e que eles não tinham mais o que fazer. A mais de 1.100 quilômetros do povoado mais próximo, Lewis e Clark podem ou voltar para trás ou tentar atravessar as montanhas antes do inverno. Para eles, a escolha é simples. Em 1º de setembro, a expedição começa a escalada, dando início à parte mais perigosa de sua jornada até agora. Como alguém que já pilotou em combate, como piloto da Marinha e que foi piloto de testes e astronauta, eu acho que quando você está fazendo coisas muito difíceis, inevitavelmente você vai encontrar barreiras e desafios muito difíceis. E eu acho que se você é o tipo de pessoa que só ergue as mãos para o céu e simplesmente desiste, você não vence. Minha definição de coragem é alguém que é capaz de se esforçar para alcançar um objetivo que é inerentemente perigoso para a sua saúde. A cada cume que passam, a temperatura cai em 12 graus Celsius. Quando o frio chega, tudo fica mais difícil. Seu cérebro fica lento, seu corpo fica lento, você precisa de mais energia para fazer as coisas, tem menos energia disponível, menos comida, menos fogo. E o que acontece é que as pessoas começam a desabar. E se elas não continuarem avançando, elas não se esforçarem, elas vão morrer. Sua velocidade se reduz para apenas 16 km por dia. E nessa altitude não há caça. E eles são forçados a comer seus cavalos de carga para sobreviver. Um grupo de homens como o de Lewis e Clark, seguindo em frente através de um terreno difícil, ainda mais em um clima frio, consome uma quantidade enorme de comida. O corpo humano, nessas condições, exige entre 2.000 e 4.000 calorias por dia. Quase 2 semanas após entrarem nas Montanhas Rochosas, a expedição esgotou seu estoque de mantimentos. E se vê forçada a comer velas feitas de gordura animal para se manter viva. Após 28 dias de terríveis provações, Lewis e Clark saem das Montanhas Rochosas e rumam para o Pacífico. Para continuar avançando, eles precisavam ter uma grande motivação. A questão aqui não era achar comida ou ter a chance de sobreviver ou não. Era sobre senso de dever, de missão. Um mês depois, a expedição chega ao rio Columbia
no atual estado do Oregon. E então, em 15 de novembro de 1805, após viajarem por mais de 6.000 quilômetros, Lewis e Clark finalmente chegam ao Pacífico. É quase estonteante pensar nos desafios que eles encararam. E esses indivíduos passaram por isso por meses a fio, vivendo do que encontravam, sobrevivendo apenas com suas próprias habilidades. Lewis e Clark merecem o crédito por serem os maiores aventureiros, pelo menos da história americana, e que trouxeram ao país novos territórios e uma nova identidade como país. A expedição de Lewis e Clark é a primeira a atravessar o continente norte-americano por terra. Eles construíram um forte perto da costa do território do Oregon, orgulhosamente reivindicando aquela terra para os Estados Unidos. Meus parabéns, capitão. Lewis e Clark queriam que o mundo soubesse que tinham chegado até ali. E não era só para contar vantagem, isso também era para reivindicar o território no qual haviam construído aquele forte temporário. Este foi o primeiro e mais marcante gesto do que se tornou a expansão continental dos Estados Unidos. Mas o Reino Unido também tem interesses no noroeste do Pacífico e vê este forte americano como um ato de agressão. Em março de 1806, após estabelecerem um forte na costa do Pacífico e após concretizarem a visão de Thomas Jefferson de expandir a nação, Lewis e Clark começam sua viagem de 6.500 quilômetros para casa. Quando Jefferson soube que Lewis e Clark tinham cruzado o continente com sucesso, ele disse ter lido a notícia da carta de Lewis com uma alegria indescritível. Ele tinha sido justificado em sua crença de que o continente podia ser atravessado e de que ele podia ser mapeado. Lewis e Clark abriram o oeste para os pioneiros porque depois que eles descreveram o que encontraram, o desconhecido se tornou parcialmente conhecido. E de ser parcialmente conhecido para ser colonizado era apenas um passo. A Grã-Bretanha vê esta expansão americana como uma ameaça imediata. Quando Lewis e Clark hastearam a bandeira americana, eles estavam muito além das fronteiras da compra de Louisiana. O Pacífico é extremamente importante para o Reino Unido, eles têm um comércio de peles forte na costa oeste, e ele é ameaçado pela chegada dos americanos. Mesmo que o noroeste do Pacífico tecnicamente não seja reivindicado, os britânicos estão entrincheirados do outro lado da fronteira canadense. E eles têm um grande interesse: dominar o comércio de peles da região. Entre 1800 e 1810, os britânicos lucraram 2,8 milhões de libras com a venda de peles, o equivalente a 22 bilhões de dólares americanos de hoje. O comércio de peles, principalmente o comércio para a China de peles de lontras marinhas, talvez fosse a atividade econômica mais lucrativa do mundo naquela época. Para manter os Estados Unidos de fora, a Grã-Bretanha provoca incidentes na fronteira americana. Uma tática usada durante a Revolução. Os britânicos entendiam que eles nunca iam conseguir trazer os Estados Unidos de volta para o Império Britânico como colônias. Mas o que eles queriam fazer era proteger o Canadá. E o melhor jeito que eles acharam para proteger o Canadá e o Noroeste era criar um estado tampão nativo americano na fronteira. Os britânicos buscam uma aliança com um novo poder na fronteira.
Tecumseh. Ele agora comanda uma força de 5.000 guerreiros. E eles o convidam para um encontro. Obrigado por se reunir conosco. Nossos dois povos têm um inimigo em comum. Os americanos tomaram suas terras e agora também querem as nossas. Juntos, podemos deter os americanos. Os britânicos convidam Tecumseh para conversar no Canadá. E muitas de suas mensagens são familiares para ele. Não confie nos Estados Unidos. Se a Grã-Bretanha conseguir restabelecer seu controle, haverá uma pausa na expansão para o oeste. Mas Tecumseh não confia na Grã-Bretanha. Confiante em seu poder, Tecumseh rejeita a oferta deles e continua a fortalecer sua aliança. Em 1808, ele cria a primeira aldeia pan-indígena. Em homenagem a seu irmão, ele a chama de Prophetstown, a cidade dos profetas. Pela primeira vez, membros de tribos inimigas estão vivendo juntos. Logo, Prophetstown chega aos 3.000 habitantes e cresce mais a cada dia. A mensagem de Tecumseh se espalhou por todos os lados, pelo boca a boca, por mensageiros nas florestas, e havia muitos povos nativos que viajavam para Prophetstown porque eles queriam conhecer seu poder e sua mensagem pessoalmente. Enquanto Tecumseh prepara sua inédita luta pela independência indígena, os dois homens que comandaram a grande expedição para o oeste voltam para St. Louis. Na época, ela não foi considerada um feito tão monumental. Os relatos dele nem chegaram a ser publicados imediatamente e a maioria dos congressistas nem entenderam ao certo qual era o sentido daquilo. Os caminhos de Lewis e Clark irão se separar nos anos seguintes. Clark se saiu muito bem no período após a expedição de Lewis e Clark. Ele consegue capitalizar na fama adquirida e vive uma vida de muito sucesso. Clark se torna um general de brigada no exército e, em seguida, o primeiro governador do território do Missouri. Ele se mantém próximo de Sacagawea ao longo dos anos. E quando ela morre inesperadamente em 1812, Clark se torna o guardião legal de seus filhos. Enquanto Clark prospera, o mesmo não acontece com seu parceiro. A história de Meriwether Lewis é de certo modo trágica, porque apesar do que hoje celebramos como um dos maiores feitos da história americana, o próprio Lewis se sentia um fracasso. Ele não tinha conseguido obter nenhum ganho material minimamente substancial de todo o trabalho que ele e Clark tinham feito. Ele nunca se casa e vai continuar lutando contra o alcoolismo e a depressão. Um amigo de um presidente, o líder da mais bem-sucedida exploração da história americana, e por algum motivo sua vida nunca chega a decolar quando ele volta. E ele sentia isso. Em uma carta ele escreveu: "Eu nunca me senti menos como um herói do que me sinto nesse momento." Em outubro de 1809, isolado e solitário, Meriwether Lewis tira sua própria vida. No território de Indiana, o poder e influência de Tecumseh estão crescendo. E ele parte para o ataque.
Em agosto de 1810, ele exige um encontro com seu antigo adversário William Henry Harrison para negociar a devolução pacífica das terras tomadas após a Batalha de Fallen Timbers. Agora, governador de Indiana, Harrison aceita a reunião, mas seus objetivos são completamente diferentes. Fogo! William Henry Harrison estava dedicado à expansão para o oeste, a colocar mais terras nas mãos dos brancos e dos Estados Unidos, e ele não tinha escrúpulos na hora de perseguir os objetivos. Por favor, pode se sentar. Como eu posso ajudar você e os Shawnee? Aqui. Sauniu aqui. Que eu é? Simão é aqui. Eu não estou aqui em nome dos Shawnee. Eu estou aqui em nome das Nações Indígenas Unidas. Você tomou as nossas terras. Queremos elas de volta. Eu não tomei nada. Eu negociei aquelas terras em nome do governo dos Estados Unidos. Se você não concorda com o tratado, então sua disputa é com os chefes que assinaram ele. E não comigo. Em um acampamento militar dos Estados Unidos em uma área remota da fronteira, uma tensa negociação entre dois antigos adversários, Tecumseh e William Henry Harrison, se acirra. Chi, wabe pia, na hosi. Hayoki yaku, obei aqui. A hora da guerra logo chegará. Mas não vim aqui hoje para lutar. Tecumseh saiu daquela primeira reunião histórica com William Henry Harrison como um realista que entendia que não ia haver um acordo razoável com os Estados Unidos e que aconteceria um conflito. Determinado a vencer no inevitável confronto, Tecumseh duplica seus esforços e busca recrutar mais guerreiros. Sabendo que o líder Shawnee está ausente, Harrison marcha contra sua capital, Prophetstown. Harrison afirma que está indo para falar com eles em boa fé. Mas tudo indica que ele está indo para atacar. Ele leva mais de 1000 homens. A aldeia não está preparada para se defender de um ataque. Você, siga.
Mesmo assim, Harrison vai em frente e destrói Prophetstown. Sem ordens de Washington, Harrison ataca, reduzindo a aldeia a cinzas. William Henry Harrison entende que eliminar Tecumseh vai fazer dele um herói nacional. E ao atacar Prophetstown enquanto Tecumseh está longe, e ao queimar essa capital, ele queria encher todas as tribos indígenas de medo e terror. Para enviar uma mensagem clara, os homens de Harrison fazem mais do que destruir. Eles cometem atos de horror indescritível. Ele vai até os túmulos de Prophetstown, manda seus homens escavarem os corpos, mutila os corpos e os deixa bem ali. Isso era um ato de guerra psicológica inimaginável. Conhecida como a Batalha de Tippecanoe, ela faz Harrison ser conhecido em todo o país. Em poucos dias, as notícias da destruição de Prophetstown chegam até Tecumseh, enfurecendo as tribos de toda a fronteira. Ela inflamou a aliança nativa-americana que Tecumseh já estava criando. Ela aumentou a fúria contra Harrison e contra os Estados Unidos. Kakata, Yoma, Wapinaki, Kahali, Natwe, Yetishu, Tippecanoe, Nasi, Telenomoska, Yama. Enquanto mobilizava a nação Muskogee em dezembro de 1811, Tecumseh diz a eles que sua vingança irá sacudir a terra. E na noite seguinte, suas palavras se tornam realidade. Toda a fronteira é atingida por 3 terremotos consecutivos, que chegam a 7,9 na escala Richter. Conhecidos como os terremotos de Nova Madrid, eles foram fortes o bastante para serem sentidos em 6 estados. Os terremotos de Nova Madrid foram notáveis. Eles tiveram um impacto tremendo. A Terra se comportou de um jeito que era inédito, então isso pareceu ser um evento supernatural e apocalíptico. E isso, ligado a Tecumseh e sua mensagem, deu um status ainda mais mítico para ele e para todo o seu movimento. Empoderado por este sinal, Tecumseh recruta ainda mais guerreiros para sua causa. Para garantir a vitória, Tecumseh agora busca uma aliança com o mais poderoso inimigo dos Estados Unidos. Os britânicos. Tecumseh decide fazer uma aliança entre ele e sua coalizão com os britânicos, porque vê vantagem estratégica não só para parar com as incursões de colonos brancos em terras nativas, mas também para conseguir retomar suas terras. A notícia sobre a aliança de Tecumseh com os britânicos rapidamente chega até Washington, onde o presidente James Madison o vê como o último de uma série de graves insultos britânicos. Madison achava que os britânicos não estavam tratando os Estados Unidos com o respeito que os americanos achavam merecer como um país independente e soberano. Os britânicos tomavam naus americanas em alto mar. Os britânicos capturavam marinheiros americanos.
armavam e provocavam os indígenas americanos no oeste. Nós vemos, da parte da Grã-Bretanha, um estado de guerra. Em 18 de junho de 1812, quase 30 anos após conquistar sua independência, os Estados Unidos declaram guerra à Grã-Bretanha. Muitos chamam a Guerra de 1812 de Segunda Guerra de Independência Americana. A grande prioridade do presidente é enviar reforços para o Forte Detroit, no atual estado de Michigan. Ele fica na fronteira do Canadá britânico, e quem quer que o controle, controlará a fronteira americana. Enquanto 200 tropas americanas avançam para o norte, Tecumseh vai emboscá-los com 24 guerreiros e um plano de ataque astuto. Uma das bases de estratégia militar de Tecumseh era de repetidamente fazer os inimigos acharem que ele tinha bem mais guerreiros do que ele tinha. Ele os movimentava ao redor de tal maneira, fazendo ruídos, levantando poeira, que parecia que suas forças eram muito superiores numericamente. Enquanto 200 soldados americanos se dirigem para o Forte Detroit, eles são emboscados por Tecumseh e 24 guerreiros. Mesmo com essa enorme desvantagem numérica, Tecumseh triunfa. E ele fixa sua mira no próprio Forte Detroit. Detroit é bem importante porque ela é o portão para o que é chamado de Canadá Superior, que é a área que hoje nós chamamos de Ontário. Detroit era o centro administrativo dos Grandes Lagos, e assim era o centro de controle de todo o oeste americano. Em 1812, Tecumseh se tornou uma lenda na região da fronteira. E aterrorizados por sua reputação, os soldados que guardam o forte se rendem sem lutar. Como o comandante americano em Detroit era muito incompetente,
Tecumseh e seus aliados britânicos conseguiram tomar o forte americano de Detroit sem disparar uma única bala. Com a rendição americana, os britânicos agora controlam o forte mais importante de toda a fronteira. Após uma vida de violência e sofrimento causada pela expansão americana, esta é a chance de Tecumseh de se vingar. Por favor. Kakika, Kalimoe Mira, Iripiawe Pitata. Tecumseh era muito fiel não apenas aos ideais do guerreiro Shawnee, mas também aos seus próprios critérios éticos. A escolha de Tecumseh é mais do que só um ato de misericórdia. É um ato de diplomacia estratégica. Tecumseh entendeu que ele estava basicamente lutando uma guerra defensiva contra as forças do expansionismo dos Estados Unidos. Ele não queria levar esta guerra até um nível de barbaridade e selvageria que o teriam impossibilitado de depois negociar um acordo de paz com os Estados Unidos. Com a derrota em Fort Detroit, o Reino Unido reivindica o território de Michigan para a coroa e consolida sua aliança com a nação pan-indígena de Tecumseh. Notícias que preocupam o governo dos Estados Unidos e que colocam o jovem país em risco. No próximo episódio, em Pioneiros do Velho Oeste, no Tennessee, um jovem general chamado Andrew Jackson jura proteger a Grã-Bretanha e seus aliados a qualquer custo. Andrew Jackson era considerado a reencarnação de George Washington. George Washington ganhou a independência e Andrew Jackson defendeu a independência dos Estados Unidos. Ele luta ao lado do famoso pioneiro da fronteira, David Crockett. David Crockett é uma figura gigante no ideário do que era a fronteira americana. Ele se tornou um símbolo do que era possível. O destino dos Estados Unidos depende desta nova geração de homens da fronteira. Não me teste.